iniciando o terceiro filo de algas unicelulares, né? Outro filo, gente, bastante interessante é o filo Crisófita. Crisófita. O povo, gente, me chamava de Crisófita lá no laboratório de anatomia vegetal, que nós estudamos as algas lá, né? Então, no filo Crisófita estão contidas as algas chamadas crisófitas ou algas douradas. Eu tenho uma colega que até hoje me chama de Crisófita, ela é lá de BH. Mas essas algas, as crisófitas, gente, elas têm um pigmento marrom, um marrom puxado para dourado, também chamado fucoxantina, assim como o pigmento das diatomáceas, só que ele é uma fucoxantina mais dourada e menos marrom, daí o nome algas douradas. Essas algas têm de especial as marés marrons. Elas estão relacionadas a fenômenos conhecidos como marés marrons. E nós já vimos isso aqui, eu tenho certeza. As marés marrons, elas são análogas às marés vermelhas. Gente, o que é esse fenômeno das marés marrons ou marés vermelhas? É uma relação ecológica desarmônica, ou seja, prejudica alguém, interespecífica, então entre espécies diferentes, que nós conhecemos como antibiose ou amensalismo. Essa relação ecológica tem esses dois nomes, ou antibiose ou amensalismo. Essa relação ecológica ela é estudada na matéria de ecologia, né, chamada relações ecológicas. Mas a antibiose, turma, consiste em que uma espécie ela impede o desenvolvimento da outra pela liberação de substâncias tóxicas. Acontece também com o eucalipto, por exemplo. O eucalipto, já perceberam que num eucaliptal dificilmente tem plantas diferentes? Porque o eucalipto, ele libera uma substância tóxica que impede que outras plantas se estabeleçam ali. Com a maré marrom ou maré vermelha é o mesmo processo. Essas algas, as algas douradas, elas começam a reproduzir muito. Começam a reproduzir anormalmente e elas naturalmente liberam essas toxinas. Mas como tem uma quantidade grande dessas algas, essas toxinas em grande quantidade começam a afetar a biota circundante. Então, essa toxina mata peixe, mata os moluscos, mata os animais marinhos. Esse fenômeno chama maré marrom. Por que marrom? Porque, gente, como as algas elas são douradas, amarronzadas, e elas vão reproduzir muito, quem olha de longe vê uma mancha marrom, como se a água ela estivesse marrom. Daí, maré marrom. E você pode pensar como que elas proliferam tanto. Homem, né, gente? Ação antrópica. Geralmente o homem despeja no mar grandes quantidades de fertilizantes, por exemplo, ou de esgoto, e aí tem nutriente. Elas aproveitam esse substrato, absorvem para ela de ser comida, elas proliferam muito e dá aquela mancha marrom. Se não liberassem toxinas que matassem outros seres, o problema seria diminuído, mas elas liberam, e isso é prejudicial, é um desequilíbrio, né, para o ambiente, certo? Outro filo de algas é o filo dinófita, também chamado de pirrófita. Filo dinófita ou filo pirrófita. Esse, gente, também ele é formado de algas unicelulares e olha que bizarras, né? Eu também amava observar essas no microscópio, ficava encantadíssima. Acho que até hoje, se eu ver, eu fico encantada com as formas. São algas conhecidas como dinoflagelados. Por que dinoflagelados? Porque elas têm, olha aqui, flagelos, ó. As duas têm flagelos. Então, elas se locomovem por esses flagelos. São algas também conhecidas como algas de fogo, porque liberam não, porque produzem um pigmento marrom avermelhado. Então, as crisófitas aqui em cima, ó, tem um pigmento marrom dourado.
As dinoflagelados têm um pigmento marrom avermelhado, daí o nome algas de fogo, né? Tem essa cor bonita. As algas, gente, de um modo geral, essas do reino protista, todas são do reino protista. As algas em geral, elas podem ou não apresentar parede celular, tá bom? No caso das dinófitas, a parede celular ela é grossa, ela é uma parede espessa e ela forma uma espécie de armadura. Então dá essa forma, né, bizarra para a alga, como se fosse uma armadura. É a parede celular dela que é muito grossa, muito espessa. Dentro desse filo dinófita, as algas dinoflageladas, algumas têm uma característica que é a bioluminescência. Elas brilham e é a coisa mais linda do mundo. A bioluminescência, esse fenômeno em que elas brilham no escuro. Quando a gente nunca estive num lugar com essas algas, né? Infelizmente. Gostaria muito, mas à noite as fotos que eu já vi mostram uma praia linda, cheia de pontinhos brilhantes, né? Uma maré brilhosa, né? Brilhante. As dinófitas ou pirrófitas também são responsáveis pelas marés vermelhas, assim como as marés marrons são o mesmo fenômeno. É uma relação ecológica desarmônica interespecífica chamada antibiose ou amensalismo. Só que no caso dos dinoflagelados, como elas têm esse pigmento marrom avermelhado, a maré não fica marrom, a maré fica vermelha, porque elas são avermelhadas. E o processo é o mesmo. Quando há um desequilíbrio em que o homem joga na água muito produto que essas algas aproveitam, como o esgoto, por exemplo, elas pegam os nutrientes desse esgoto, isso é alimento para elas, elas crescem muito, começam a reproduzir e formam aquela mancha vermelha. No caso dos dinoflagelados, a mancha é vermelha. Problema é que elas também liberam substâncias tóxicas que vão matar outros seres aquáticos. Aí eu tenho a relação ecológica desarmônica chamada amensalismo. As algas comportam-se como a espécie amensal, aquela que vai liberar uma substância tóxica que impede o crescimento da outra. Agora eu quero chamar a atenção para algo extremamente importante. Então, ó, as marés vermelhas são extremamente importantes e outro ponto extremamente importante que pode cair no Enem é isso aqui que eu vou falar agora. Essas algas, gente, os dinoflagelados, eles fazem uma associação mutualística, uma simbiose conhecida como zoochantelas. Zoochantelas. Com quem que eles fazem essa simbiose? Com os quinidários. Quem são os quinidários, turma? Os quinidários, eles são os corais. E aí eu tenho um grande problema que eu já vou mostrar para vocês. Turma, observem aqui o meu desenho, tá? Esses 3 desenhos, eles representam seres, colônias que nós conhecemos como corais. Os corais são animais do filo dos quinidários, marinhos em geral, né? Os corais, gente, eles são coloridos, ó. Esse aqui é roxinho, esse aqui é vermelho, esse aqui é rosa. O que dá essa cor para eles são as algas que vivem dentro deles. Vivem dentro deles não parasitando, vivem dentro deles numa relação de mutualismo. Então, se é mutualismo, a relação ela é benéfica obrigatória para ambos. O coral ganha e a alga que vive dentro dele ganha. O que acontece? Acontece que esses seres, eles são marinhos. E o que vem acontecendo com a água do mar? Além de cair esgoto nela e muitos outros poluentes, está acontecendo o aquecimento das águas devido ao aquecimento global. E a água ficando mais quente está matando as algas que vivem aqui dentro dos corais. Essas algas são
os dinoflagelados, que vivem em simbiose, essa simbiose chamada zooxantelas. Turma, se as algas que vivem aqui dentro morrem, o coral morre, porque é uma relação obrigatória. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar uma aula para vocês sobre esse assunto aqui, ó, o branqueamento dos corais, que tem a ver com essa simbiose dos dinoflagelados chamados zooxantelas. Zooxantelas. Gente, extremamente importante para as provas, tá? As zooxantelas. Por quê? Porque tem relação direta com aquecimento global e com perda de biodiversidade. Quero mostrar aqui algumas imagens para vocês. Aqui, turma, essa fotografia eu peguei da internet, tá? Tá aqui no meu computador, por isso que não tem muita nitidez. Mas para você ver os dinoflagelados, olha a cor desse mar. A água está vermelha porque essas algas, elas têm essa pigmentação mais avermelhada. O que aconteceu aqui é um desequilíbrio em que essas algas proliferaram muito, liberam substâncias tóxicas que matam outros seres. Isso aqui é a foto da antibiose ou amensalismo, certo? Quero também mostrar para vocês, gente, algumas imagens do plâncton. Cadê a setinha? Aqui. A setinha. Acharam a setinha? Plâncton eu defino como seres errantes que vivem na superfície das águas. O plâncton que faz fotossíntese, que são as algas microscópicas, eu chamo de fitoplâncton. E eles são o objeto de hoje. Quem são esses seres? Olha essa imagem aqui. Todas essas formas variadas são seres que realizam fotossíntese, são algas unicelulares. Gente, percebam as formas, que diversificadas. Agora, olhem essa imagem. Fitoplâncton, maravilhosa. Observem. Olhem aqui na ponta da seta. Cadê a seta? Aqui. Essa aqui é uma alga, essa compridinha. Atrás dela, essa redondinha, é outra alga. Todas são unicelulares, tá bom? Quando você ver muitas assim, ó, aqui tem várias, ó, é porque elas estão formando uma colônia. Essa aqui, bem comprida, é uma colônia de algas aqui, aqui também. Gente, elas são lindas. Olha que imagem mais bonita. É disso que nós estamos falando, dessas algas. Quando a gente bebe água doce, nós estamos bebendo tudo isso aí e não tem problema nenhum. Isso vai ser morto no nosso estômago, que é extremamente ácido. Aqui também algumas formas de algas unicelulares. E... ai, não quero aparecer, não. Peraí. Pera, que não tá dando certo. Não. Aqui. Turminha, aqui eu tenho uma praia... uma foto de uma praia à noite com as algas bioluminescentes. Olha que lindo! Imagina você aí fazendo um luau. Gente, é lindo, eu adoraria estar aí. Bonito, né? E acabou. Tranquilo? Então, um abraço e até a próxima aula.